Do Gulag ao Globo, a história não contada da máfia russa. Introdução: O fantasma na máquina. A história da máfia russa não começa com o som de tiros em um beco escuro, mas com um paradoxo moderno. Começa com a imagem de um homem chamado Semyon Mogilevich, um economista ucraniano que o FBI chegou a descrever como o gangster mais poderoso e perigoso do mundo. No entanto, Mogilevich não vive escondido em alguma fortaleza remota. Ele reside abertamente em Moscou, protegido pela lei russa que proíbe sua extradição. 2. Ele é um fantasma na máquina financeira global. Acusado de orquestrar uma fraude de ações de 150 milhões de dólares a partir de milhares de quilômetros de distância, sem nunca ter pisado na Filadélfia, onde o esquema se desenrolou. 2. Este fantasma físico, um homem de carne e osso que manipula sistemas abstratos, tem um descendente ainda mais etéreo. O ecossistema do cibercrime de língua russa. Grupos com nomes como Conti ou Review, operando nas sombras da internet, podem paralisar hospitais, oleodutos e governos inteiros com um claque, exigindo resgates em criptomoedas anônimas. 3. O seu poder é imenso, mas a sua presença é quase inteiramente virtual. Isso nos leva ao enigma central desta história. Como uma irmandade de ladrões, nascida no inferno congelado dos campos de trabalho forçado da Sibéria, um grupo definido por um código brutal, físico e visível, gravado na própria pele dos seus membros, evoluiu para uma força global, muitas vezes invisível, de sabotagem financeira e digital, operando como um alegado instrumento de uma superpotência. 5. A jornada da máfia russa é uma saga de adaptação implacável. É a história de como o poder se desmaterializou, evoluindo do corpo físico de um ladrão para o controle de ativos físicos e, finalmente, para a manipulação de reinos abstratos de finanças e dados. A história da máfia russa começa com a pele tatuada de um prisioneiro no Gulag e termina no código binário que pode derrubar uma nação. É uma trajetória que espelha a própria história da Rússia no último século. Uma narrativa de colapso, sobrevivência brutal e a fusão cada vez mais indistinta entre o crime e o Estado. Capítulo 1: O crisol do Gulag, o nascimento dos Vorivezakone. Para entender a máfia russa, é preciso primeiro viajar para o lugar mais sombrio da história soviética, o Gulag. Não era simplesmente um sistema prisional, mas um arquipélago de campos de trabalhos forçados que se estendia por um vasto continente. 8. Criado após a Revolução de 1917. O Gulag foi projetado para abrigar não apenas criminosos comuns, mas também qualquer pessoa considerada inimiga do Estado. 9. A escala da tragédia humana é quase incompreensível. Estima-se que cerca de 18 milhões de pessoas passaram por estes campos entre as décadas de 1920 e 1955. As condições eram deliberadamente letais. Os prisioneiros enfrentavam um isolamento geográfico extremo, um frio siberiano que congelava os ossos, rações de fome calculadas para mal sustentar a vida e um trabalho esgotante que quebrava o corpo e o espírito. 9. Neste crisol de miséria sancionada pelo Estado, nasceu uma nova forma de organização social, uma irmandade forjada no desespero. Eles eram os Vorivezakone, os ladrões na lei. 5. Eles não eram apenas mais uma gangue de prisão. Os Vori eram uma subcultura criminal estruturada, uma sociedade secreta que surgiu como um mecanismo de defesa contra a brutalidade dos guardas e a anarquia entre os prisioneiros. 9. Eles criaram as suas próprias leis, rituais, hierarquia e linguagem para sobreviver no mundo onde as leis do Estado significavam apenas opressão e morte. As cicatrizes geográficas deste sistema perduram até hoje. Uma investigação inovadora da Universidade de Oxford, que analisou um conjunto de dados único com as biografias de mais de 5.000 líderes da máfia, revelou uma correlação direta e impressionante. Quanto mais próxima uma comunidade russa moderna está do local de um antigo campo do Gulag,
Mais forte era a presença da máfia nessa comunidade no período pós-soviético. 5. Esta descoberta estabelece uma ligação empírica e inegável entre a opressão histórica do Estado soviético e o crime organizado contemporâneo. O Gulag não foi apenas um pano de fundo, foi o terreno fértil de onde a máfia russa brotou. A própria natureza dos Vorovezakone só pode ser compreendida como uma reação direta ao Estado que os criou. Eles eram mais do que simples criminosos apolíticos, eram um anti-Estado conscientemente construído. A sua estrutura social e legal era uma repudiação ideológica e total do sistema soviético. O Estado totalitário soviético exigia lealdade e participação absolutas. No Partido Comunista, no trabalho coletivo, no serviço militar. A lei fundamental dos Vori era uma rejeição completa de tudo isso. Um verdadeiro Vor não podia ter um emprego, servir no exército ou cooperar de qualquer forma com o Estado ou as suas instituições, como a polícia ou os tribunais. 12. O próprio nome, Vorvezakone, tem um duplo significado que se traduz como ladrão na lei, mas que implica ladrão que é a lei. 12. Isto revela que eles viam o seu código não como um conjunto de regras de gangue, mas como um sistema legal alternativo e legítimo. Eles tinham o seu próprio governo, um conselho de Vori que realizava coroações para admitir novos membros, o seu próprio sistema judicial para julgar transgressões ao código e até os seus próprios passaportes e currículos, que eram as suas tatuagens. Os Vori não procuravam enriquecer dentro do sistema soviético. Estavam ideologicamente empenhados em viver inteiramente fora dele, criando um mundo autônomo, definido pela sua oposição ao Estado. Esta base ideológica, forjada no Gulag, é o que os tornou tão resilientes e distintos de outras máfias orientadas puramente pelo lucro. Capítulo 2. O Código dos Ladrões. Uma vida gravada à tinta. Entrar no Vorovskoy Mir, ou mundo dos ladrões, não era uma decisão casual. Alcançar o estatuto de Vorvezakone era um processo formal, uma coroação concedida por um consenso de pares. 12. Este título era reservado apenas aos criminosos profissionais mais dedicados, homens cuja lealdade ao código fora testada e comprovada através de repetidas sentenças de prisão. Era uma elite dentro do submundo. 12. A manifestação mais vívida e duradoura desta cultura era a prática da tatuagem. Para um Vor, estas marcas na pele não eram meras decorações. Eram um passaporte criminal. 14. Uma linguagem codificada que contava a história completa da vida de um membro, o seu estatuto, as suas especialidades e as suas crenças. O corpo era um livro-razão e cada imagem era uma entrada. A simbologia era complexa e rigorosa, um sistema de comunicação visual compreendido apenas pelos iniciados. Hierarquia e estatuto. Estrelas de 8 pontas tatuadas nas clavículas e nos joelhos eram um sinal de alto escalão. As estrelas nos joelhos carregavam uma mensagem desafiadora. Nunca me ajoelharei perante nenhuma autoridade. 14 dragonas, semelhantes às insígnias militares tatuadas nos ombros, denotavam uma patente elevada no submundo, como capitão ou coronel. 14. Histórico criminal. A história de um Vor com o sistema prisional era exibida com orgulho. Igrejas ou mosteiros ortodoxos tatuados nas costas ou no peito não tinham conotação religiosa. O número de cúpulas representava o número de sentenças de prisão cumpridas. 14. Uma aranha a subir pela sua teia indicava que o ladrão ainda estava ativo na sua profissão. Uma a descer significava que ele se tinha retirado do roubo. 14. Declarações ideológicas. A hostilidade para com o Estado era um tema recorrente. Imagens de Lenin e Stalin eram frequentemente tatuadas no peito, não por respeito, mas pela crença cínica de que os guardas de fuzilamento hesitariam em disparar contra os rostos dos líderes soviéticos. 14. Esta utilização de imagens religiosas revela uma visão paradoxal da prisão na cultura Vori. O espaço prisional, o Gulag, era visto com uma espécie de reverência.
Não era um lugar a ser temido, mas um estágio inevitável e importante na vida de um ladrão na lei, o lugar onde a sua identidade era forjada e testada. A prisão era o seu mosteiro, um espaço sagrado que exigia respeito, e as tatuagens de igrejas eram um tributo a esse facto. 15. A integridade deste sistema de identidade visual era absoluta. Num mundo de desconfiança total, as tatuagens eram a única forma de verificação. Um prisioneiro que ostentasse uma tatuagem que não tinha ganho enfrentava consequências terríveis. A marca ofensiva podia ser removida à força, cortada ou raspada da sua pele com um objeto afiado, ou o impostor podia simplesmente ser assassinado. 14 era um sistema de alto risco que reforçava a seriedade mortal do Código dos Ladrões. Capítulo 3 O Grande Cisma, as Guerras das Cadelas e a Corrupção do Código. O mundo hermético e ideologicamente puro dos Vori-Vezakone estava destinado a colidir com a realidade brutal da história. O catalisador da sua queda foi a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, com o exército alemão a avançar implacavelmente em direção a Moscovo, um Stalin desesperado procurou reforçar as fileiras dizimadas do Exército Vermelho. Ele fez uma oferta que parecia impensável: liberdade para os prisioneiros do Gulag que se voluntariassem para lutar na frente de batalha. 16. Esta oferta foi uma bomba atômica lançada no coração do Vorovskoy Mir. Ela criou um cisma ideológico que não podia ser resolvido, dividindo a Irmandade em duas fações irreconciliáveis. Os tradicionalistas Vori, para eles o código era absoluto. O seu princípio mais sagrado era a total não colaboração com o Estado. Lutar pelo mesmo Estado que os tinha escravizado era traição suprema, um pecado imperdoável que anulava a própria identidade de um ladrão. Os colaboradores Suki, cadelas. Estes eram os prisioneiros que aceitaram o acordo. Eles lutaram na guerra, muitos com bravura, e depois, para sua surpresa, foram enviados de volta para os gulags no final do conflito. Tinham violado o código, mas regressavam com o prestígio de veteranos de guerra e uma nova perspectiva sobre o poder. Quando as Suki regressaram aos campos, o que se seguiu foi um banho de sangue. A Sushia Voina, ou a Guerra das Cadelas, eclodiu em todo o arquipélago do Gulag. Esta não era uma guerra por território ou lucros, era uma guerra santa pela alma do submundo russo. Era uma luta sobre a própria definição do que significava ser um ladrão. A violência foi de uma brutalidade inimaginável, com fações a exterminarem-se mutuamente com facas improvisadas e crueldade sem limites. As guerras sangraram o poder e os números dos Vori tradicionais. A casta criminal monolítica e ideologicamente pura foi quebrada para sempre. Mas o resultado foi mais do que apenas uma mudança demográfica, foi uma profunda transformação filosófica. A Guerra das Cadelas representou a primeira grande corrupção da ideologia anti-Estado pura dos Vori, substituindo-a por um pragmatismo cínico. O conflito introduziu a ideia revolucionária de que colaborar com o Estado, embora fosse uma traição à antiga fé, poderia ser um caminho viável para o poder e a sobrevivência. A lógica era simples. Os Vori tradicionais, ao aderirem rigidamente ao seu código romântico de não colaboração, estavam a limitar o seu poder. As Suki, por outro lado, representavam uma nova filosofia. As regras podem ser dobradas se isso servir a um propósito maior, como a sobrevivência ou a liberdade. A guerra entre eles foi um conflito entre ideologia e pragmatismo. Embora os Vori pudessem ter a superioridade moral de acordo com as suas próprias leis, foram as Suki que sobreviveram e, em muitos casos, prosperaram ao aprender a trabalhar com o sistema. Este cisma criou um novo modelo para o criminoso russo de sucesso. Um que não está preso a uma ideologia rígida, mas que está disposto a fazer alianças de conveniência, incluindo com o próprio Estado. A Guerra das Cadelas foi o batismo de sangue do moderno mafioso russo orientado para os negócios, o antepassado direto da Bratva que viria a dominar a paisagem pós-soviética. Capítulo 4. A alvorada vermelha do capitalismo,
a Idade de Ouro da Bratva. O colapso da União Soviética em 1991 não foi apenas um evento geopolítico. Foi um terremoto social que abriu um vácuo de poder sem precedentes. A narrativa agora avança para uma Rússia em caos. Um Estado deslegitimado, uma hiperinflação que pulverizou as poupanças de uma vida. Uma pobreza em massa que atirou 45% da população para baixo do limiar da pobreza e uma desorganização total da lei e da ordem. 17 Foi neste ambiente de anarquia que a máfia russa teve a sua idade de ouro. As reformas de terapia de choque da era de Boris Yeltsin, destinadas a criar uma economia de mercado da noite para o dia, tornaram-se o maior assalto da história. A privatização de ativos estatais, campos de petróleo, fábricas, minas, não foi um processo de mercado, mas um ato de pilhagem organizada. 18 Estes vastos recursos foram privatizados por frações do seu valor real, não por empresários inovadores, mas por insiders do antigo regime e por grupos criminosos que tinham os músculos para fazer valer as suas reivindicações. Foi um saque do Estado literal, onde o patrimônio coletivo de uma nação foi confiscado por uma pequena elite. 18. Deste caos emergiu uma nova estirpe de organização criminosa. A Bratva ou Irmandade. Grupos como a infame Sontsevskaya Bratva de Moscovo eram diferentes dos antigos Vori. 19 Eram mais jovens, mais impiedosos e, crucialmente, estavam profundamente imersos na nova economia capitalista. Eram empreendedores violentos que compreendiam que o verdadeiro prêmio não era roubar indivíduos, mas possuir os meios de produção. 18. A característica definidora desta era foi a fusão de mundos que antes eram distintos. Formou-se uma trindade profana: o gangster, o empresário e o político. A Bratva fornecia a kricha, literalmente, o telhado, significando proteção para os novos empresários, os futuros oligarcas. Em troca, estes empresários partilhavam os seus lucros e usavam as suas recém-adquiridas ligações políticas para beneficiar os seus protetores criminosos. 18 A linha entre um chefe do crime e um capitão da indústria tornou-se tão tênue que desapareceu. O resultado foi um sistema onde o crime organizado se tornou entranhado e confundido com o Estado russo. 20. A década de 1990 não assistiu apenas a um aumento da criminalidade. Testemunhou a fusão fundamental do submundo criminal com o nascente Estado capitalista russo. A máfia não se limitou a atacar o novo sistema, foi um dos seus cofundadores. O Estado soviético detinha o monopólio da violência e do controle econômico, e os Vori existiam em oposição a isso. O colapso da URSS privatizou simultaneamente a violência e os ativos econômicos. Os grupos criminosos possuíam as duas mercadorias mais valiosas da época: capital inicial, proveniente do mercado negro soviético, e a capacidade de usar a violência para fazer cumprir contratos num ambiente sem lei. Eles estabeleceram parcerias com antigos diretores de fábricas soviéticas e políticos ambiciosos, os insiders, que tinham o conhecimento técnico e o acesso político, mas careciam de capital e força. Isto criou uma relação simbiótica, onde era impossível distinguir onde terminava o Estado e começava a máfia. A riqueza dos oligarcas foi construída sobre a proteção criminal, e o poder da máfia foi construído sobre o seu controle de negócios, legítimos, e ligações políticas. 19 Esta fusão estrutural e profunda é o legado mais importante da década de 1990 e explica a natureza única do crime organizado russo hoje. Capítulo 5 O povo global, expansão para o Ocidente. Com milhares de milhões de dólares em lucros ilícitos gerados pela pilhagem da Rússia, a Bratva enfrentou um novo desafio: como lavar e legitimar esta vasta fortuna. A necessidade de limpar o dinheiro sujo foi o motor da sua expansão global. 18 Eles viraram-se para o Ocidente, não para o conquistar, mas para usar os seus sistemas contra si próprio. Little Odessa, a cabeça de ponte americana.
A primeira grande cabeça de ponte foi estabelecida em Brighton Beach, no Brooklyn, um bairro que rapidamente ganhou a alcunha de Little Odessa. 6. A semente foi plantada muito antes, na década de 1970. Numa manobra cínica, o KGB explorou a política de detente e a pressão dos EUA para permitir a emigração de judeus soviéticos. Juntamente com refugiados genuínos, Moscovo esvaziou as suas prisões, enviando milhares de criminosos endurecidos para os Estados Unidos. 6. Uma vez em solo americano, estes novos criminosos demonstraram uma sofisticação que apanhou as autoridades de surpresa. Ao contrário da máfia italiana, que se concentrava em crimes de rua como a extorsão e o jogo, os russos foram pioneiros em fraudes financeiras complexas e de grande escala. Eles orquestraram esquemas intrincados de evasão de impostos sobre combustíveis, fraudes massivas em seguros de saúde e manipulação de ações de baixo valor. 6. Robert E. Friedman, um especialista na área, afirmou na altura que o crime organizado italiano na América é uma borbulha na bunda de um cavalo em comparação com o crime organizado russo. A razão, explicou ele, era que os russos tinham algo que nenhum outro grupo criminoso possuía. O seu próprio Estado para trabalhar, na verdade, uma antiga superpotência. 6. A máfia de Odessa, uma mistura de criminosos russos e ucranianos, ainda hoje é considerada a organização pós-soviética mais poderosa nos EUA. 22. Sol, mar e lavagem de dinheiro. A conquista da Europa. Enquanto os EUA se tornavam um centro de fraude à Europa, e em particular à Espanha, tornou-se o principal centro de lavagem de dinheiro. A costa espanhola oferecia o clima perfeito, não apenas para férias, mas para limpar fortunas ilícitas através de investimentos imobiliários. A Operação Oligarque, conduzida pela Guardia Civil Espanhola com o apoio da Europol, desmantelou duas das mais proeminentes organizações russas, a Sontsevskaya e a Ismailovskaya. A investigação revelou que estes grupos tinham lavado mais de 30 milhões de euros só em Espanha. O seu método era comprar empresas aparentemente legítimas. Um clube de futebol local, uma empresa de engarrafamento de água e um clube de golfe. E usar estas entidades para injetar o dinheiro sujo na economia legal. 23 outras operações revelaram a escala do seu alcance. Com uma investigação a apreender 191 propriedades e 142 ativos financeiros avaliados, num total de 62 milhões de euros. 24. O detalhe mais chocante veio de uma investigação espanhola que durou uma década. Os procuradores concluíram que estas operações de lavagem de dinheiro da máfia não eram apenas obra de criminosos independentes. Elas foram, segundo a acusação, auxiliadas por alguns dos aliados mais próximos de Vladimir Putin, incluindo altos funcionários do governo e o presidente da gigante energética Gazprom. 25. Esta alegação forneceu uma ligação direta e explosiva entre os crimes cometidos nas ruas de estâncias balneares espanholas e os corredores mais altos do poder no Kremlin. A expansão global da máfia russa foi um ato brilhante e cínico de arbitragem estratégica. Eles transformaram as principais virtudes da globalização ocidental, o livre fluxo de capitais, os fortes direitos de propriedade e o Estado de Direito em armas. O capital que geraram no Velho Oeste caótico e sem lei da Rússia dos anos 90 era ilegítimo e inseguro. Precisava de ser transferido para um ambiente estável para ser protegido e legitimado. O Ocidente, com os seus sistemas financeiros abertos, bancos estáveis e mercados imobiliários regulamentados, era o destino perfeito. Eles usaram estes sistemas ocidentais para transformar o seu dinheiro sujo, de origem russa, em ativos limpos e ocidentais, comprando imóveis em Espanha ou investindo em empresas nos EUA. Desta forma, transformaram as maiores forças do Ocidente nas suas maiores vulnerabilidades. A mesma abertura que define as democracias liberais tornou-se a ferramenta perfeita para lavar os lucros da cleptocracia autoritária.
Capítulo 6. O dom intelectual. Um retrato de Semyon Mogilevich. Se um homem personifica a evolução do mafioso russo para um criminoso global e corporativo, esse homem é Semyon Mogilevich, um nascido em Kiev. Com um diploma universitário em economia, ele não se encaixa no estereótipo do bandido de rua. A sua carreira começou com pequenos golpes, defraudando compatriotas judeus que emigravam da União Soviética, prometendo vender os seus bens e enviar-lhes os lucros, mas em vez disso, embolsando dinheiro, a partir daí. Ele construiu um império criminoso transnacional multibilionário, com mais de 250 membros a operar em mais de 30 países. 28. O seu portfólio criminal é um catálogo de crimes globais. Tráfico de armas, assassínios por encomenda, extorsão, tráfico de drogas, prostituição e, acima de tudo, fraudes financeiras de uma complexidade estonteante. O seu feito mais notório, que lhe valeu um lugar na lista dos 10 mais procurados do FBI, foi o esquema da YBM Magnex Internacional. Este caso de estudo é um exemplo perfeito da sua metodologia. A YBM era uma empresa pública, constituída no Canadá, mas com sede na Pensilvânia, que Mogilevich controlava. Supostamente, fabricava ímãs de alta tecnologia. Na realidade, era uma fachada elaborada. Através de registros financeiros falsificados, subornos a contabilistas e mentiras descaradas a reguladores, Mogilevich e os seus associados inflacionaram artificialmente o preço das ações da empresa em cerca de 2,000%. Quando o esquema finalmente ruiu em 1998. Milhares de investidores perderam mais de 150 milhões de dólares. Foi uma fraude global sofisticada, orquestrada através de uma rede de empresas de fachada em 27 nações diferentes. Tudo dirigido por um homem que nunca precisou de estar fisicamente presente. No entanto, o elemento mais crucial da história de Mogilevich não são os seus crimes, mas a sua impunidade. Apesar de uma acusação federal do ZEUA com 45 crimes, incluindo conspiração rico e lavagem de dinheiro, e de uma recompensa de 5 milhões de dólares pela sua captura, Mogilevich vive uma vida tranquila e aberta em Moscovo. A Constituição russa e a vontade política do Estado russo protegem-no da extradição. Ele é intocável. Mogilevich representa a evolução final do mafioso de padrinho para um CEO renegado. O seu poder não deriva do controle de território físico ou de laços familiares, como na máfia tradicional. Deriva da sua mestria de estruturas empresariais, finanças globais e proteção geopolítica. Ele gere a sua organização criminosa como uma multinacional violenta. O seu império é construído sobre uma rede de empresas como a Arigon Ltd. e a YBM Magnex. 27. A sua principal competência não é a violência de rua, mas a sua capacidade intelectual para o crime financeiro complexo, o que lhe valeu a alcunha de Tibrainy Dom, o dom intelectual. 26. E a sua derradeira proteção de acionistas não vem de um código de silêncio, mas do guarda-chuva geopolítico do Estado russo, que o trata como um ativo estratégico em vez de um criminoso a ser processado. Mogilevich é a personificação da fusão entre crime, negócios e poder estatal. Ele prova que no século XXI, o criminoso mais formidável não é aquele que controla as ruas de uma cidade, mas aquele que consegue manipular os seus mercados de ações e alavancar a proteção de um Estado soberano. Capítulo 7. A sombra do Kremlin, a máfia como instrumento do Estado. A relação entre o crime organizado e o Estado russo na era de Vladimir Putin é radicalmente diferente do caos simbiótico dos anos 90. O antigo pacto, onde os barões do crime e os oligarcas eram parceiros quase iguais de um Estado fraco, foi substituído por um arranjo mais disciplinado e hierárquico. O Kremlin reafirmou a sua soberania. Especialistas proeminentes como Mark Galeotti argumentam que o Estado russo moderno não procura erradicar o crime organizado,
mas sim utilizá-lo como um instrumento negável de política de Estado. 7. A nova regra não escrita é simples. Os grupos criminosos podem operar e enriquecer, mas em troca, devem estar disponíveis para prestar serviços ao Estado quando solicitados. Este arranjo transformou as redes criminosas em ativos multifuncionais para o Kremlin. Os relatórios de inteligência e os processos judiciais internacionais pintam um quadro claro dos serviços prestados. Evasão de sanções. Após a imposição de sanções internacionais, as redes criminosas tornaram-se vitais para a aquisição de bens restritos, como componentes eletrônicos avançados para o exército russo, e para facilitar fluxos financeiros ilícitos que contornam o sistema financeiro global. 7. Inteligência e ação secreta. Os serviços de inteligência russos recorrem a sindicatos criminosos para complementar as suas próprias operações, encarregando-os de realizar atos de sabotagem, ciberataques e até assassínios em solo estrangeiro, proporcionando ao Estado uma negação plausível. 7. Desestabilização geopolítica. Um exemplo impressionante desta tática foi revelado por procuradores espanhóis. Segundo um telegrama diplomático de 2010, eles descobriram que um líder da máfia a operar em Espanha era, na verdade, um oficial da inteligência russa encarregado de vender armas aos curdos para desestabilizar a Turquia, um membro da NATO. 25. Isto demonstra o uso do crime como uma ferramenta direta de política de poder. Influência política. A mesma investigação espanhola detalhou como o sindicato do crime de Tambov conseguiu alcançar uma clara penetração nas estruturas estatais do seu país, conseguindo que associados seus fossem nomeados para cargo-chave no governo com a ajuda de altos funcionários russos. 25. Esta relação não é uma parceria de iguais. É melhor entendida como uma forma moderna de feudalismo. O Estado, liderado pelo Kremlin, é o suzerano soberano e os grupos criminosos são os seus vassalos. Em troca de lealdade e serviço, é-lhes concedido o direito de governar os seus feudos, as suas atividades criminosas e recebem proteção contra inimigos externos, como as agências de aplicação da lei estrangeiras. Nos anos 90, os poderosos chefes do crime desafiavam frequentemente o fraco estado de Yeltsin. Ao chegar ao poder, Putin consolidou metodicamente o controlo, forçando os oligarcas e os senhores do crime a aceitarem a sua autoridade. 32. Em vez de os erradicar, um processo que seria caro e desestabilizador, o Estado optou por cooptá-los. Eles foram autorizados a manter a sua riqueza e operações, desde que se mantivessem fora da política interna e se tornassem úteis para os objetivos de política externa do Kremlin. Este sistema cria um conjunto perverso de incentivos. A lealdade é recompensada com impunidade, como no caso de Mogilevich. A deslealdade é punida severamente. A sobrevivência dos grupos criminosos depende agora da sua utilidade para o Estado. Isto transforma a máfia russa numa entidade híbrida única. São simultaneamente empresas criminosas com fins lucrativos e ativos estatais negáveis. Combater estas organizações torna-se extraordinariamente complexo, pois uma ação policial contra um grupo criminoso russo pode ter consequências geopolíticas imprevistas, esbatendo a linha entre a aplicação da lei e as relações internacionais. Capítulo 8. O Gulag Digital, a nova fronteira do cibercrime. A evolução final e talvez mais perigosa da máfia russa levou-a para além do mundo físico, para a fronteira sem lei do ciberespaço. O ecossistema do cibercrime de língua russa emergiu como o mais sofisticado, prolífico e destrutivo do mundo. 3. Esta adaptação representa a desmaterialização completa do poder mafioso. A sua inovação mais impactante foi a criação do modelo de Ransomware as a Service, RAS. 34. Este modelo de negócio democratizou o cibercrime de alto nível. Desenvolvedores de Elite criam software de resgate, ransomware extremamente potente, e em vez de usarem eles próprios, arrendam-no a uma rede de afiliados em troca de uma percentagem dos lucros.
Isto criou uma indústria criminosa global e escalável, com uma baixa barreira de entrada técnica, permitindo que um grande número de criminosos realize ataques devastadores. 34. Estes grupos operam com a sofisticação de empresas de tecnologia. O grupo de ransomware Conti, por exemplo, chegou a ter entre 65 e 100 funcionários assalariados, com funções definidas, um departamento de recursos humanos e políticas de emprego. 3. O mercado clandestino online oferece um conjunto completo de serviços criminais. Desenvolvimento de malware, distribuição de spam, mediação de transações e, crucialmente, serviços de lavagem de dinheiro para converter os resgates de criptomoedas em dinheiro vivo. 33. O ponto mais crítico desta nova era é a relação cada vez mais tênue entre estes cibercriminosos com fins lucrativos e o Estado russo. O ataque informático à empresa de comunicações por satélite Viasat, que começou aproximadamente uma hora antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022, é um exemplo paradigmático. Foi um ataque de nível militar concebido para paralisar o comando e controlo militar ucraniano, mas executado de uma forma que permitia negação. 4. Este e outros incidentes mostram como as capacidades de hackers criminosos ou patriotas são integradas nos objetivos militares do Estado. O Estado fornece um porto seguro, recusando-se a extraditar ou processar estes atores, e, em troca, os hackers fornecem capacidades ofensivas negáveis que podem ser usadas contra os adversários geopolíticos da Rússia. 4. Este mergulho no ciberespaço representa um regresso em círculo completo às origens ideológicas da máfia, mas numa forma digitalizada. O mundo digital tornou-se o novo Gulag, um espaço contestado de conflito e poder. O cibercriminoso é o novo Vorvezakone, travando um novo tipo de guerra contra uma nova forma de autoridade. Os Vori originais nasceram de um conflito com o poder totalizador do Estado soviético no espaço físico do Gulag. A sua rebelião foi uma rejeição da autoridade desse Estado. Hoje, o poder global é cada vez mais exercido através de redes digitais e financeiras controladas por estados e corporações ocidentais. Os ataques de ransomware são um assalto direto a esta nova forma de autoridade. São uma declaração de que nenhuma instituição, seja um hospital, uma empresa ou uma agência governamental, está segura, e que um poder paralelo e criminoso pode exercer controle sobre elas. O modelo RAAS, com a sua rede descentralizada de afiliados a operar sob uma plataforma partilhada, espelha a estrutura em rede e frouxa do Vorovskoy Mir. O apoio tácito ou direto do Estado russo infunde esta atividade criminosa com uma dimensão geopolítica e anti-ocidental, ecoando a postura anti-establishment original dos Vori. O cibercriminoso russo é o herdeiro ideológico do ladrão na lei. Ele adaptou os velhos princípios de extorsão, desafio à autoridade e organização em rede ao principal campo de batalha do século XXI. Ele transformou a internet num gulag digital onde ele é o novo mestre, travando uma guerra que é simultaneamente por lucro e por domínio geopolítico. Conclusão. Um legado duradouro. A jornada da máfia russa é uma saga de adaptação quase biológica a ambientes em mudança. Começou com os rebeldes tatuados do Gulag, cuja identidade e poder estavam gravados na sua própria pele. 12. Transformou-se com os capitalistas violentos dos anos 90, que perceberam que o verdadeiro poder residia na propriedade dos destroços de um império. 18. Atingiu um novo nível de sofisticação com o gênio corporativo de Semyon Mogilevich, que trocou a faca pela folha de cálculo. E, finalmente, dissolveu-se nos fantasmas digitais da era do ransomware, que exercem o poder a partir das sombras da rede global. 3. O que torna a máfia russa única não é apenas a sua violência ou a sua ganância, mas 3 fatores distintos que se entrelaçam para formar uma ameaça sem paralelo. Primeiro, as suas raízes profundas e traumáticas na história da nação, nascidas da opressão estatal mais extrema.
Segundo, a sua fusão simbiótica e sem precedentes com o próprio Estado, evoluindo de um anti-Estado para um para-Estado. E terceiro, a sua capacidade implacável de evolução, adaptando constantemente as suas táticas para explorar as vulnerabilidades de cada nova era. A história da máfia russa, portanto, não é apenas uma história de crime. É um espelho sombrio da própria história da Rússia no último século. É uma história de colapso estatal, de adaptação brutal e da luta sombria e duradoura pelo poder. Uma luta travada com a mesma intensidade num campo de trabalho congelado e através das redes silenciosas do mundo digital.